Graça e paz, igreja, boa noite. Chamar as nossas crianças aqui à frente, antes de dar início ao momento da palavra, para nós fazermos uma breve oração. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses pequeninos, que eles possam crescer à medida do varão perfeito que é Cristo, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, que eles possam crescer diante de Ti e diante dos homens, que estas crianças possam se desenvolver a tal ponto de multiplicar os dons e talentos concedidos pelo Senhor. Senhor, nós te oramos também pela professora, a qual tem uma tarefa muito importante, que é levar a Tua palavra a esses pequeninos, que ela possa ser tomada de tal capacidade a levar a Tua palavra no âmbito mais profundo da compreensão deles. Senhor, essa é a nossa oração e petição, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Hoje nós estamos dando fim na série de Salmos de Romagem. Nós vimos aqui cerca de 14 salmos. Começamos lá no Salmo de número 120 e hoje nós iremos encerrar no Salmos de número 134. Então vamos abrir a sagrada palavra do Senhor nos Salmos de número 134. São apenas 3 versículos, mas que ele é recheado de conteúdo e de aplicação para a nossa vida, para a vida da igreja. Então, Salmos de número 134. Faremos a leitura destes 3 versículos. Vai dizer assim a sacra palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é santa, eficaz, inerrante, infalível. Senhor, que o Senhor venha me dar temor e tremor ao subir para pregar a Tua palavra. Que a Tua palavra venha ser a maior evidência na vida da Tua igreja, na vida do pregador, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Senhor, que essa palavra venha falar conosco de tal maneira a qual nós venhamos sair daqui alegres, regozijando e refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, me use a vida dos meus irmãos para que juntos, como uma única só voz, como um só povo, como foi pregado aqui nesses 14 salmos, marchamos juntos a Jerusalém, não física, mas a Jerusalém celestial. Então, neste caminho, Senhor, neste encerramento desta série, nos conduza a aplicar tudo aquilo que foi dito até aqui. Abençoe, Senhor, este momento, pois é para somente a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Irmãos, a caravana do povo de Deus começou a ser relatada no Salmo de número 120. Nós vimos no Salmos de número 120 que o peregrino, ele iniciou uma jornada, ele iniciou uma caminhada. O peregrino, este a qual estava caminhando para o templo de Jerusalém. Peregrino este, como nós vimos, enfrentou diversas dificuldades, diversas circunstâncias para chegar na casa do Senhor. Mas ele tinha total certeza e total convicção que o Senhor estava com ele, que o Senhor ia à frente do seu povo e que ele chegaria ao destino final da sua romaria, da sua romagem, do seu percurso. Ele chegaria ao templo em Jerusalém, ao templo que estava no Monte Sião, pertencente à cidade de Jerusalém, aonde o Senhor ali fazia habitação.
Então ele caminhou, enfrentou dificuldades, confiou no Senhor e olhou para o monte, e de lá ele se deleitou a ver a presença do Senhor e a reunião do seu povo. Salmo 120, no versículo 5, o salmista começa a sua jornada, a sua caminhada, dizendo assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O salmista aqui, ele já começa a falar, ai de mim, porque ali nós bem sabemos que as tendas de Quedar, nas tribos de Meseque, era o povo descendente de Ismael, era uma linhagem que era forasteira no deserto, era aquela qual vivia em conflitos, tanto que o salmista vai dizer que ele buscava a paz, enquanto aquele povo buscava a guerra. Então, ele destinado e com o objetivo de buscar a paz, ele sabia que a verdadeira paz estava em estar na presença do Senhor. Em meio ao conflito da sociedade daquela época, em meio ao conflito daquele povo, em meio ao conflito da nossa sociedade presente, nós temos que ter esse mesmo objetivo do salmista: percorrer o nosso caminho, trilhar a nossa jornada, sabendo que o caminho de paz é chegar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor não é somente estar na igreja, porque faz parte também nós estarmos na igreja, mas estar na presença do Senhor é fazer a jornada da nossa vida na presença de Deus, confiando em Deus e enfrentando as dificuldades que tem no meio da nossa caminhada. A caminhada do povo de Deus é assim, nós passamos por diversas circunstâncias, e assim o salmista também, ele estava passando por essas circunstâncias. No entanto, o peregrino aqui, neste último salmo, ele chega à casa do Senhor, porque ele chega em Jerusalém, mas aqui ele chega ao templo, ele chega ao local de habitação da presença de Deus. Então aqui ele já começa a ter uma grande alegria. E qual era essa alegria que nós vimos? Era participar das festas do povo, era participar da comunhão do povo de Deus. Então ele se alegrava em estar no momento da Páscoa, do tabernáculo e do Pentecoste. Ele sabia que teria festividade, e toda essa festividade era para glorificar o Senhor, para louvar o Senhor. E o momento de comunhão entre os irmãos. Ele bem sabia que a vida em Jerusalém se resumia ali, o centro religioso e político do povo de Deus. Era dali que o rei estava sentado, era dali que Davi prefigurava a figura do Senhor, a figura do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Davi, ele era rei, mas ele também sabia que ele tinha um rei acima dele. Então Davi, ele era um rei submisso à vontade do Deus Supremo, que está assentado no sublime trono de justiça. Então, nessa prefiguração, o salmista ele tinha noção para onde ele estava indo, para onde ele estava trilhando o seu caminho e a sua jornada. Mas neste salmo, a romaria se dá na parte da noite, se dá no entardecer. E ao chegar à cidade de Jerusalém, ele vai direto ao templo, que era local de adoração a Deus. Interessante, irmãos, nós olharmos para a nossa caminhada, como foi dito, para a nossa jornada, e vemos também que somos peregrinos em terra estrangeira. Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, esta qual não terá fim. Esta é conhecida como Cidade Santa, habitação do Eterno, contato real com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É essa peregrinação que nós estamos fazendo, é esse caminho a qual nós estamos percorrendo, e ali nós iremos enfrentar as nossas batalhas, as nossas dificuldades, individual e coletivamente, junto com o povo de Deus, pois lá o autor Hebreus vai dizer, não faça como os alguns, que deixam de congregar, que deixam de estar junto com o corpo. Então, neste contexto, temos os peregrinos chegando ao templo para adorar ao Senhor. Mas ali no templo nós temos também os sacerdotes, este a qual estavam ali assumindo o turno noturno. Aliás, naquele tempo, a noite já começava na troca do dia
pela noite, no entardecer, melhor dizendo, às 6 horas da tarde. E havia um sorteio para escolher o sacerdote, porque estar à noite no templo era passar aquela temporada de tempo como se fosse uma vigília, fazendo a manutenção do templo para que todos que fossem à casa do Senhor, que ficava aberta 24 horas, pudessem se achegar, adorar, louvar, orar e oferecer sacrifício ao Senhor. Então havia esse sorteio, porque muita era a responsabilidade desse sacerdote que estava ali à noite. Assim, era necessário que ele já tinha como ofício fazer inúmeros sacrifícios em prol daqueles irmãos que estavam caminhando. Eles tinham que fazer sacrifício na manhã, na tarde e na noite. Ali chegavam-se ofertas, dízimos, cereais, farinha, grão e dinheiro em espécie. Por isso era necessário, juntamente com os sacerdotes, uma tribo inteira dedicada ao serviço do Senhor. Por isso a tribo de Levi, ela não tem morada específica, a não ser a morada de habitação no templo do Senhor. A tribo de Levi, ela era chamada a estar exclusivamente, juntamente com os sacerdotes, os auxiliando na função de manter o templo do Senhor funcionando. Então, eles tinham que passar esse período também lendo a lei do Senhor, não só lendo, assim como também explicando para o povo a lei de Deus. E também eles deveriam orar e manter a chama do altar acesa toda a noite. Eles deveriam manter aquele holocausto sendo consumido 24 horas por dia. Isso nos remete que a adoração da vida cristã, ela não se pode parar nem sequer por um segundo. Nós temos que estar 24 horas com o nosso coração aceso na presença do Senhor. Então sempre chegava pessoas do povo para muitas vezes passar a noite em busca e adoração, e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, tudo se voltava ao normal, outro turno começava e já começava os ritos sacrificiais. No Novo Testamento nós temos a profetisa Ana, que praticamente morava na igreja. A profetisa Ana, ela ficava dia e noite e dia no templo, em busca, em oração, rasgando seu coração na presença do Senhor. Hoje nós não necessitamos mais estar aqui manhã, tarde e noite, porque Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Cristo foi aquele que nos fez o intermédio com o Pai, foi aquele que nos religou, foi aquele que nos permitiu que quer aonde nós estejamos, nós estamos ligados 24 horas com o Senhor. E através do Espírito Santo que foi derramado através da cruz do Calvário, a chama se mantém acesa no coração do povo de Deus 24 horas por dia. Que caravana, né, meus irmãos? Estamos dispostos a percorrer esse caminho, que não é fácil, tem seus desafios, mas a certeza é que no final dela teremos a possibilidade de, como povo de Deus e romeiros fiéis, desfrutar do templo eterno do Senhor. Essa é a promessa para aquele que se manter obediente e fiel à palavra do Senhor e for até as últimas circunstâncias, este será reconhecido como servo obediente e fiel, terá toda a lágrima enxugada do teu rosto e fará parte do reino e do templo eterno. Então nós começamos aqui o primeiro ponto desta mensagem. Nós iremos trabalhar 3 pontos, que são os 3 versículos, e aplicando simultaneamente a explicação da palavra do Senhor. Versículo 1 vai dizer assim: bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor. Essa é a primeira parte deste versículo 1. A segunda parte, também no versículo 1, diz assim: que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Esse primeiro ponto eu coloquei como a exortação do peregrino. Esse forasteiro que estava caminhando para a casa do Senhor, ele, ao chegar ao templo, ele relembra ao sacerdote não só a sua função, mas ele lembra a intenção do coração do sacerdote.
Porque o peregrino chega e diz assim, de forma autoritária: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. Aqui, o peregrino, ele está falando diretamente com os sacerdotes e com os levitas que estavam no templo do Senhor. Então, o peregrino, ele convida os servos do Senhor, os sacerdotes e levitas que ministravam no templo, a uma genuína adoração. O versículo começa com uma exortação clara e objetiva e no imperativo: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. E esse chamado não era simplesmente para o dever, para o cumprimento religioso que aqueles sacerdotes e levitas tinham no templo, mas era para um despertamento espiritual, porque muitos daqueles provavelmente já poderiam estar no automático da sua função. O serviço no templo envolvia tarefas constantes: manter o fogo aceso, zelar pelos utensílios, cuidar dos sacrifícios. Mas o salmista, o peregrino, ele lembra aquele que estava incumbido de fazer essa missão sacra diante da presença de Deus e do povo de Deus, que a liturgia, sem a verdadeira devoção, sem a verdadeira adoração, se torna vazia. A adoração verdadeira exige que a chama interior permaneça acesa. Então, quando o peregrino, ele exorta o sacerdote e o levita, ele fala: não é somente os meros rituais, não é somente um mero cumprimento e obrigação que você tem na liturgia do culto, mas se você não tiver a verdadeira chama acesa do seu coração, o exterior não basta, pois ele não irá te sustentar por muito tempo. O problema não está na liturgia do templo, o problema não está na liturgia do nosso culto, mas em praticá-la sem vida. Uma liturgia sem vida é uma liturgia morta. E o Senhor nos chama a viver uma verdadeira adoração, uma verdadeira liturgia. Como diz o doutor Augusto Nicodemos, a adoração não é mero ritual, mas a expressão da fé viva no coração do crente que conhece o Deus que adora. A adoração não é só mero rito exterior, não é somente aquilo que nós expressamos, mas é aquilo que nós sentimos, pois tudo aquilo que nós expressamos passa primeiramente por aquilo que nós sentimos. Nós só expressamos algo se nós sentimos algo. Então nós devemos olhar e ver se a nossa expressão está de acordo com a verdadeira adoração que a palavra de Deus nos chama a expressar. E ele chama o povo a uma liturgia viva, sustentada primeiramente pela oração, pela adoração e pelo louvor sincero, não apenas pela manutenção do templo, mas pela manutenção da comunhão com o Deus do templo. Nós devemos, antes de fazer a manutenção do culto, fazer a manutenção da nossa comunhão com o Senhor. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de adoração? Como está a nossa vida de louvor ao Senhor? Será que nós temos praticado o culto racional do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, no versículo 1 e 2, quando ele fala do culto racional, ele não está falando, como muitos equivocadamente falam, de liturgia. Ele está falando do culto racional no dia a dia, tanto que abaixo ele vai linkar a relação com o pai, com o filho, com o servo, com o Senhor. Então, o culto racional, como você tem feito o seu culto racional? Conhecendo a boa, verdadeira e agradável vontade do Senhor. Então, o nosso chamado é esse. E a segunda parte, a qual nós vamos ver, é destes servos que serviam a casa do Senhor à noite. Servir a casa do Senhor à noite é um sinal de perseverança. João Calvino vai nos dizer que essa perseverança da fé é que mesmo na escuridão da nossa alma, mesmo na escuridão da nossa vida, mesmo quando o mundo está dormindo,
os servos de Deus devem permanecer vigilantes. Orai e vigiai. Então, João Calvino, ele fala muito bem, por ser um grande pastor também, ele vai dizer que a vida do crente é a oração e a vigilância. As suas institutas falam muito mais do que doutrinas sistemáticas, fala mais de uma vida de comunhão e uma vida pastoral. Então, ele traz essa aplicação essencial da nossa vida, é a perseverança na fé, que é dada por intermédio da obra de Cristo. Então, nós vamos ver que nós devemos permanecer, assim como os levitas velavam no templo, também nós devemos permanecer acordado em espírito, para que a adoração não se apague em nossos corações. Nós até podemos dormir fisicamente, porque biologicamente o nosso cansaço bate. O Senhor dá o sono ao homem para mostrar que ele não tem total capacidade em si só. O sono vem ao homem, o cansaço vem ao homem, porque o homem não é onipotente, um homem não é onisciente, um homem não é onipresente. Então o Senhor mostra que o homem ele é total dependente do Senhor, pois enquanto o homem está dormindo, o Senhor está acordado. Enquanto nós estamos dormindo, a nossa mente está descansando, o nosso coração deve permanecer como uma chama acesa, buscando e ansiando pelas coisas do Senhor e por uma vida santa perante a comunidade de fé. A aplicação, primeira aplicação deste versículo: a verdadeira religião não é intermitente, não é como um contrato de trabalho que hoje vigora na nossa sociedade, na lei trabalhista. Você trabalha quando tem vaga, quando tem oportunidade, você trabalha quando é chamado. Não, mas é um fogo que arde mesmo nas horas escuras e mesmo quando você não tem oportunidade alguma. Essa é a verdadeira identidade. A nossa carteira de trabalho com o Senhor não é meramente serviço, mas antes disso é uma adoração intensa que vai até mesmo após a nossa morte. Hebreus 13:15 vai dizer: somos todos em Cristo sacerdotes espirituais, portanto, somos chamados a oferecer a Deus sacrifícios de louvor continuamente. Como eu disse, não há pausa para o cristão, até mesmo dormindo, o nosso sono, ele glorifica e exalta a soberania do Senhor. Segundo ponto, o serviço noturno representa os tempos de provação e sofrimento do povo de Deus e de cada um de nós, nos quais, esses momentos, nós somos chamados a permanecer firme e constante, sempre abundante na boa obra do Senhor, confiando que Deus continua digno, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias em nossas vidas, até mesmo quando passa no nosso íntimo: será que Deus existe? Mentiroso é aquele que diz que nunca pensou isso. Mentiroso é aquele que diz que nunca olhou para a obra de Cristo e perguntou: será que realmente Ele veio, morreu, ressuscitou? Por que eu estou passando isso? Quando você se faz esse questionamento, é aí que mostra a verdadeira essência. A dúvida não é sinal de incredulidade, mas é porque nós somos falhos e pequeninos diante de um Deus tão grande, que o que nos mais machuca é o silêncio do Senhor. O silêncio do Senhor, ao mesmo tempo que Ele é pedagógico, Ele também, em nós seres humanos falhos, nos causa um desconforto muito grande. Quando nós ficamos sem falar com aquela pessoa a qual nós amamos, nós temos afeto, quando ela não dirige sequer uma palavra para nós, como nós nos sentimos? Rejeitados. E quando o Senhor não fala nada conosco, quando nada acontece, quando nada muda, quando nada sai do lugar, nós também temos esse sentimento de querer rejeitar a santa e doce presença do Senhor. No período entre o Antigo e o Novo Testamento, foram-se 400 anos de silêncio do Senhor. E o Senhor deixou de falar com o seu povo? Não. O Senhor continuou falando através de quem? Através de uma sociedade que estava corrompida, uma sociedade a qual estava achando que estava vivendo a seu bel prazer. Muito mal eles sabiam que eles estavam preparando o cenário para a chegada do Messias.
Eles construíram a Via Ápia, eles construíram a ligação para toda Roma, todos os lugares levam a Roma. Muito mal eles sabiam que aquelas ruas, muito mal eles sabiam que aquela estrada era onde o Senhor Jesus mais caminharia para levar o seu evangelho. Então o silêncio do Senhor pode até nos deixar triste, mas fique tranquilo, porque Ele continua trabalhando em nosso coração. Segundo ponto, a verdadeira expressão de devoção. Levantai as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. Irmãos, a chamada do primeiro versículo aqui encontra a sua expressão prática. O convite em bendizer ao Senhor também vem acompanhado de um gesto simbólico: levantar as mãos em direção ao santuário do Senhor. Eles já estavam no templo de Jerusalém, mas eles deveriam não somente estar no templo, mas eles deveriam levantar a sua mão e, em gesto simbólico, em prática, de bendizer o nome do Senhor, adorar o Senhor, que estava, melhor dizendo, no Santo dos Santos. E o que o Senhor aguarda de mim e de você é que nós nos prostramos e o adoremos na beleza da sua santidade. Mas o salmista não está interessado apenas no ato exterior. Não adianta levantar a sua mão se você não eleva a sua alma a Cristo, se você não eleva a sua mente cativa ao Evangelho. Então, ele aponta muito mais para o movimento interior do coração, não só do sacerdote, não só do levita, até mesmo deste peregrino que estava ali. Todos eles deveriam fazer o gesto simbólico, mas muito mais seria importante ter um coração quebrantado, pois a oração ela não tem um gesto específico. Muitos oram ajoelhados, outros em pé, outros deitados. Quantas vezes eu já orei cansado, deitado na minha cama? Isso quer dizer que a minha oração é menos válida do que se eu tivesse ajoelhado com a cabeça no chão? Não. Isso é um gesto simbólico. Às vezes eu oro assim também, mas tem dias que o cansaço bate. Tem dia que a vontade de orar ao Senhor não vem em nossas vidas. Mas mesmo assim, quando nós perseveramos, e nós ali deitados em nosso quarto, naquele momento de dor, de tristeza, de angústia, naquela noite escura, os servos do Senhor, mesmo assim, continuam bendizendo o teu santo nome. O levantar das mãos deve ser o reflexo visível da adoração invisível. Muitos vivem por aquilo que é visível, mas não se preocupam por aquilo que é invisível. Às vezes a expressão não condiz com a verdadeira adoração, a manifestação corporal de uma alma que se rende diante do Deus soberano. Como João Calvino ensina, o gesto só tem valor quando procede de um coração sincero. Assim o salmista nos conduz a uma compreensão espiritual do louvor. Não se trata de formalidade, de protocolo ou tradição, mas de uma adoração que nasce de um coração quebrantado, que reconhece que Deus está exaltado acima de tudo e de todos, e que governa o seu coração com seu cetro de justiça. Levantar as mãos é, portanto, um gesto de submissão, de entrega e reverência. É reconhecer que o Senhor está entronizado sobre nós, Ele está no seu alto e sublime trono de graça, de justiça e de misericórdia, e que de toda a nossa dependência e fé se voltam para Ele. A verdadeira adoração, como diria João Calvino, não é erguer das mãos, mas é o erguer da alma. O corpo acompanha o coração e o coração se curva diante da soberania do Senhor. Ele fazia questão, como servo do Senhor, em destacar a soberania de Deus sobre a tua vida. Hoje em dia ele é um grande homem que continua pela história da igreja, mas muito rejeitado por muitos, porque ele coloca em xeque que nós tentamos ser soberanos, mas nós não conseguimos ser soberanos da nossa vida. Ele coloca em xeque que todos os nossos atos não se voltam à nossa vontade, mas à vontade do Senhor em nossas vidas.
Como o próprio Jesus disse, não tem como refutar a palavra de Deus. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer, sem o Senhor nada poderemos fazer. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Nós somos escravos do nosso próprio livre-arbítrio. Nós não escolhemos nada, mas o que impulsiona dentro de nós para qualquer coisa boa, como diz o apóstolo Paulo, e também não tem como refutar a palavra de Deus em Romanos. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse sim. Como falar que nós temos livre escolha perante a nossa queda, a nossa ruindade, a nossa malignidade? Será que nós todo dia temos a vontade de dizer ao Senhor que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é misericordioso? Que povo nós estamos vivendo que rejeita a soberania de Deus, achando que tem participação na sua obra? Quem subiu no Calvário com Cristo a não ser Ele mesmo, e mesmo assim foi negado pelo Pai? Quem verteu o sangue na cruz a não ser Cristo, ressurreto, sozinho, trilhou quando todos os abandonaram? E quantos de nós abandonamos a Deus no nosso coração e vivemos a nossa vida mal e porcamente como filho pródigo? E depois nós nos arrependemos e voltamos para Deus e Ele faz um grande banquete para nós, nos convidando a estar em comunhão com Ele. Como nós temos capacidade de escolher qualquer coisa? Como nós temos capacidade de escolher a Cristo se nós já nascemos o negando, como diz o salmista Davi: no pecado fui concebido, desde o ventre da minha mãe eu nasci no pecado, então tudo que eu penso, tudo que eu falo é corrompido, se não for a intervenção divina da graça de Deus. Nós devemos se apoiar totalmente na soberania de Deus e ver que grandes homens de Deus passaram nesta terra e exaltar a soberania de Deus. Falar da soberania de Deus e viver na soberania de Deus é colocar a nossa soberania, o nosso orgulho, debaixo da nossa própria vontade caída e contaminada pelo pecado. Aplicação primeira: o salmista não fala apenas aos sacerdotes e levitas, mas a todo o povo de Deus, pois todos são chamados a bendizer o Senhor. Não existe nenhum tipo de guru espiritual, não existe nenhum tipo de sacerdote a não ser Cristo, que cumpriu todo o ritual de maneira perfeita. Não existe ninguém mais espiritual que o outro, a não ser Cristo, que é perfeito. Nós somos imperfeitos, nós podemos se destacar uns pelos outros pela maturidade cristã e crescimento, mas a espiritualidade é uma farsa eu falar que eu sou mais espiritual que você, porque eu sou carnal como você, porque a minha carne grita, os meus pecados anseiam, mas o que me faz ser espiritual é o Espírito Santo que habita de mim, que geme com gemidos inexprimíveis. Eu posso ser cancelado por falar tudo isso e mais algum pouco, mas pouco me importa a não ser estar na presença do Senhor, debaixo da sua soberania. Pouco me importa com o que o mundo tem para dizer, pouco me importa o que uma teologia liberal que nega a divindade do Senhor tem para dizer, pouco me importa com tudo isso, a não ser pregar o meu Cristo ressurreto que habita em mim. Então a segunda aplicação é: o salmista exorta os ministros do templo a darem o exemplo, para que todo o povo siga no mesmo espírito de louvor. Nós, como igreja, somos chamados a dar exemplo, para que todo o povo de Deus caminhe juntamente conosco. A igreja anda em decadência, porque a liderança anda decadente. A igreja anda mal espiritualmente, porque são líderes doentes. E isso tem afetado a nossa comunidade de fé. Graças a Deus, por aqui nós estarmos vivendo em poucos discípulos, mas espiritualmente elevados, crescidos pela pregação genuína da palavra, pelo louvor que aqui o diácono Eduardo sempre traz com muita seriedade e leveza, buscando assim a manifestação não somente dos nossos sentidos, que é fácil atingir o seu sentido. Quem não tem problema financeiro, quem não tem problema espiritual, quem não tem problema depressivo, ansioso, eu falar isso aqui, eu vou estar pegando 90% das pessoas que estão sentadas aqui, eu vou fazer sentido para você rapidamente, e rapidamente eu vou cativar o seu coração e a sua emoção.
mas pouco isso me importa, a não ser pregar o Cristo ressurreto, que pode realmente curar as suas emoções, que pode realmente curar a sua depressão, que pode realmente curar a sua angústia, que realmente pode curar a batalha espiritual que existe e que é fato, e que Satanás é o primeiro a estar no culto da igreja, é ele que anseia entregar as vidas e fazer com que a igreja venha a ser vejatória no meio de uma sociedade caída e corrompida, que aponta o dedo na ferida do Senhor. Pouco me importa tudo isso, novamente, a não ser pregar a glória evidenciada de Cristo que sustenta a sua igreja e o seu povo. Terceiro e último ponto, a bênção que decorre da comunhão do povo de Deus. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. A adoração verdadeira atrai a bênção de Deus, não porque o nosso louvor mereça aceitação pela parte de Deus, mas pelo próprio Deus que se agrada em abençoar os que adoram, em espírito e em verdade. Assim como Jesus disse para aquela mulher no poço, que ele não vai procurar aqueles que estão em Sião ou no Monte Gerizim, mas aqueles que levam uma vida de verdadeira adoração, não somente num templo, não somente numa comunidade de fé, mas que esteja com o teu coração enraizado, enveredado para adorar o único e exclusivo Senhor. Como o próprio João Calvino vai dizer, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se nós não nos deitarmos todos os dias na presença do Senhor, nossos ídolos irão gritar e o Senhor irá ficar abafado no meio desse panteão de deuses que nós temos em nosso coração. É o Deus do dinheiro, é o Deus do prazer, é o Deus do sexo ilícito, é o Deus da bebida, é o Deus da carnalidade. E não me preocupe em falar isso, porque isso é que anseia no meu e no seu coração. Isso é mortificado pela graça de Cristo. Se nós não exaltarmos total dependência da obra de Cristo, nós estaremos sendo totalmente cobrados por ser omisso pela palavra do Senhor. Porque Jesus, ele nunca negociou uma verdade. Primeiramente a verdade, segundamente eu busco a paz. Eu não posso dar a paz e negar a verdade, mas eu dou a verdade e chamo os meus irmãos e todos aqueles que estão caídos a viver a verdadeira paz, que não é encontrada na minha vida, não na minha pregação, não na minha oratória, não na minha capacidade de comunicar o Evangelho, mas totalmente na capacidade que Cristo tem de usar vidas falhas, pequenino, que são inúteis se não fosse pela sua graça, nos tornando dignos de falar do teu Evangelho. Esta reciprocidade expressa a aliança entre Deus e o seu povo. Deus se deleita no louvor dos seus filhos e, em resposta, os cobre com a sua graça. O Dr. Augusto Nicodemos vai dizer que a adoração não muda a Deus, mas muda o adorador. Não há nada que você possa fazer que venha mover a Deus, a não ser Ele, pela sua vontade, que não há afetação de ninguém, somente pelo seu desejo de nos abençoar, de aceitar a nossa adoração, transforma sua graça e responde com bênção na minha e na sua vida. Não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu suplico, mas nós somos chamados a orar e suplicar sem cessar, amém? Mas não é a quantidade, não é as repetições vãs que Jesus bateu nos fariseus e nos saduceus, mas é a tua vontade de fazer. Se Ele não quiser, como diz a música, Ele continua sendo Deus e realmente Ele continua sendo Deus. Sião é o símbolo da presença divina. No Novo Testamento, essa presença se manifesta em Cristo e na igreja, a nova Sião do Senhor. Aí vem a importância de nós estarmos igrejados. Não existe desigrejados. Não existe Cristo em casa. Cristo habita nos moradores da casa. Mas Cristo, Ele é o quê? Ele é o dono da igreja. E se Ele é o dono da igreja e Ele te deu a salvação, então Ele te convida, logicamente, racionalmente, a fazer parte do seu corpo. E está alicerçado como pequenos fragmentos de pedra na rocha divina, que é a sua própria carne, seu sangue. Segunda parte, que fez os céus e a terra, e aqui nós vamos caminhando para o final. Aquele que abençoa é o Criador de tudo. Não existe bênção de nenhum sacerdote humano. Eu não tenho capacidade de abençoar a sua vida por nada, a não ser pela pregação genuína da palavra de Deus. A bênção apostólica, ela simboliza e ela fecha aquilo que foi ministrado,
E o que foi ministrado, nós temos certeza que a bênção pode se concluir, porque a palavra de Deus foi glorificada e exaltada. O que significa que não há limite para o que Ele pode fazer em favor dos seus servos. O Senhor também está interessado em seus servos. Ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele veio, se humilhou em forma humana e se preocupou com nós. A soberania é entender que nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. E Ele pode sim, e Ele quer agir na minha e na sua vida. O salmista não deseja bênçãos terrenas ou vãs, porque ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa poupança, isso é passageiro. E isso é lícito, isso é bom, isso também traz prazer e isso também é bênção de Deus. Nós não podemos negar isso, que seria hipocrisia minha falar que eu não quero um bom carro, uma boa casa. É trabalhar, estudar e orar ao Senhor, que Ele é o fecundador da terra. Mas aquelas que procedem de Deus, que fez o céu e a terra, e a maior bênção é saber que eu posso morrer pobre, que eu posso ser enterrado até mesmo no quintal de casa, mas ao mesmo tempo que meu corpo desligar, minha alma se encontrará com Cristo. Portanto, a bênção de Deus é onipotente, eficaz e universal. Ela está em todo o mundo, ela está em todos os cantos, para aqueles que foram eleitos, sacerdotes reais, nação santa, povo eleito. A aplicação para finalizarmos, vamos ficar de pé e orarmos. Primeiro, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. E esses santos que foram abençoados celestialmente, eles se encontram aonde? Parte do versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Aos santos que vivem em Éfeso, ou melhor dizendo, aos santos que também permanecem na igreja, aos santos que fazem parte do corpo de Cristo e fiéis em Cristo Jesus. Última aplicação e termino por aqui. Não há trabalho em vão no serviço do Senhor. Aquele que fez o céu e a terra é poderoso para sustentar todos os que servem. Nós somos chamados a servir, porque a seara é grande, mas sempre os trabalhadores foram poucos. Vamos a um louvor e depois a uma oração. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, e não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração queimar por ti. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida, explicada e fielmente aplicada. Senhor, como diz a Tua palavra, que ela não volte vazia. Senhor, seja para o despertamento, seja pelo endurecimento, mas eu clamo a Ti pelo despertamento, Senhor, porque nós ansiamos por vida,
Nós ansiamos não meramente como foi cantado pelo louvor que sai das nossas bocas, mas sim com as nossas intenções de nossos corações, que sem Ti não é nada, não vale de nada, não ser um órgão que serve para dar vida a um organismo caído. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o nosso coração, além de bombear sangue, venha bombear o Espírito Santo, que na nossa veia venha correr o sangue da cruz do Calvário. Senhor, eu peço a Ti perdão pela minha pequenez, pela minha falha. Eu Te peço perdão pelas minhas imoralidades, pelas minhas carnalidades. Senhor, que toda vez que eu vá subir no púlpito, eu possa temor e tremor do Senhor, que meu coração possa bater cada vez mais forte, não meramente pela capacidade de falar, mas pelo medo de errar ao ler e aplicar a Tua palavra, sendo infiel a ela. Senhor, que a Tua igreja seja despertada, assim como o salmista nos mostrou, a bem dizer o Seu nome, não só se preocupar com o trabalho, com o serviço, mas como já foi pregado aqui uma vez pelo reverendo Fábio, que eu lembro muito bem, que antes do serviço, a adoração, como Maria aos seus pés. O serviço ele é muito bom, nós temos prazer em Te servir, é muito bom estar dia e noite na Tua casa, na Tua presença, mas nós queremos realmente Te adorar na beleza da Tua santidade. Senhor, nos ajude a ser santos como Tu és santo, pois Teu próprio Filho disse, sede santos como o Pai que é santo. Nós queremos viver em retidão, em santidade, nós queremos viver o Teu reino na Tua plenitude, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser reconhecidos no final como pessoas que são servos obedientes e fiel, que trilharam a Sua romaria, a Sua romagem, se desfazendo de toda idolatria, de todo o pecado, reconhecendo assim que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, que tem paciência com Teus filhos, que os leva muitas vezes às noites escuras, a Te servir na dor, mas o Senhor tem nos sustentado e nos dando força. Senhor, nós Te pedimos que esta igreja venha a ser suprida cada vez mais. Nós Te pedimos por cada vida aqui que tem estado conosco, cada um que tem acreditado neste trabalho, cada um que tem aqui depositado o seu tempo, sua energia. Nós cremos que aqui não é meramente nossos movimentos, nossa eloquência, mas nós cremos que todos aqui estamos dispostos a nos sucumbir diante da Tua presença e pregar genuinamente a Tua palavra. Se há alguém no meio de nós, Senhor, que ainda não faz parte do Teu povo, que ele sinta o despertamento, que ele possa chegar no Teu quarto, chorar na Tua presença, pois o Pai recompensa aquele que está no secreto muito mais do que aquele que está em público. Senhor, que o arrependimento venha ser no nosso interior e que a manifestação exterior venha estar conectada com aquilo que flui dentro de nós. E nós queremos que Teu Espírito flua cada vez mais, que nós possamos fazer assim como um grande homem do Senhor, Policarpo, não negar a Ti e dizer, o Senhor me serviu 86 anos, como eu vou negá-lo agora? Que nós venhamos morrer todos os dias, que nós venhamos morrer por Ti, se entregar por Ti, ser um mártir da nossa conduta pecaminosa e realmente viver para a honra e glória do Senhor. Senhor, abençoe Teu povo no regresso do Teu lar. Nós sabemos que nós vivemos dias sangrentos, mas o maior sangue que nos cobre é o sangue de Cristo. Senhor, debaixo da Tua presença, termino a ministração da Tua palavra e Te agradeço pela oportunidade e derrama a bênção sobre a nossa vida, pois nós precisamos ser sustentado por Ti e que a chama do interior do coração de cada um não venha se apagar, mas venha se aquecer a cada dia. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. A terra clamar, a terra chamar, 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 e mais uma vez queremos ver o céu descer. Glória a Deus.